Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Na corrida contra o tempo, o Congresso conseguiu aprovar propostas da reforma política para valerem já no ano que vem. As mudanças incluem um fundo com recursos públicos para financiar campanhas e desempenho eleitoral mínimo para as legendas terem acesso ao tempo de propaganda na TV e no rádio. Veja o que vai mudar a partir das eleições de 2018. Na Comissão de Constituição e Justiça, onde está a análise da denúncia contra o presidente Temer, o PSDB retira Bonifácio de Andrada da vaga que pertence ao partido, mas o relator da denúncia continua no cargo. Presidentes da Câmara e do Senado assinam um compromisso para regulamentar os dispositivos da Constituição que ainda dependem de detalhamento em lei. E o mês de prevenção ao câncer de mama comemorado numa sessão solene no plenário da Câmara. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Agora em Brasília, 9h04. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O PSDB retirou o deputado Bonifácio de Andrada da vaga na Comissão de Constituição e Justiça, mas o PSC cedeu um lugar para ele na comissão. Com isso, Andrada continua relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório será lido na próxima terça-feira. O deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais, permanece integrante do PSDB, mas vai ocupar agora a vaga do PSC dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do partido, o senador Tasso Gereissati, e o líder na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, disseram que a decisão foi para evitar constrangimentos, já que parte da bancada tucana vota a favor do presidente Temer e parte vota contrariamente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça já colocou da importância, não só ele, mas vários deputados, da importância de ter à frente dessa relatoria um deputado que tenha o conhecimento, o deputado Bonifácio Andrada. Então, obviamente, não relatando pelo PSDB e por outro partido, obviamente, ele ficará mais tranquilo no que diz respeito às indagações que serão feitas a ele no plenário da comissão durante a apresentação do seu relatório, importando sem saber qual será o resultado desse relatório. Eu estou pronto aqui a cumprir as determinações que surgirem através do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E para prestar os serviços necessários, ou sair e ir para qualquer lugar. Deputados governistas e da oposição criticaram a decisão do PSDB por motivos diferentes. Eu acho que o PSDB dentro da Câmara hoje, ele está muito dividido. Isso é ruim para o país. Eu acho uma incoerência muito grande, porque ele vai fazer o relatório da cabeça dele, meu Deus. Ele lá vai fazer um relatório pró-governo, porque eventualmente ele está na base do governo? Não. Então eu acho, respeito, mas eu acho que é uma incoerência. Nós entendemos que o Bonifácio de Andrada é um relator escolhido a dedo para dar um relatório favorável ao Temer. É evidente que fica a situação bastante esdrúxula. O PSDB, ao invés de tirá-lo e pronto, vai procurar um caminho para que ele seja o relator de uma matéria que qualquer aceitação pela Câmara dos Deputados será uma nova vergonha nacional. Foi nos últimos instantes. O Congresso Nacional conseguiu aprovar mudanças nas regras eleitorais a tempo de valerem já nas próximas eleições, marcadas para outubro do ano que vem. Essas regras incluem acesso à propaganda no rádio, na TV, financiamento de campanhas e outros itens que a gente te explica agora com a ajuda da Dini Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dini. Hoje a gente tem muito trabalho, Dini, esmiuçar um pouco essa reforma política, deixar claro. A gente pode começar por essa questão de que foi muito debruçada e debatida pelos deputados, porque a partir da proibição de financiamento privado por empresas, eles debateram muito recursos, formas, maneiras de financiar as campanhas. Vamos começar por aí? Claro. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. O dinheiro foi o principal debate, assim, que a gente pode dizer, dessas propostas todas que fizeram parte da reforma política, né? Lembrando que a reforma política era um globo aí, era um pacote de medidas, de projetos que tratavam de mudanças no sistema político eleitoral. E um dos pontos principais era essa questão do dinheiro, tanto que ficou até para os 45 do segundo tempo, digamos assim, né? Então, era o financiamento público e chegou a ser aprovado.
era tão polêmico, que ficou lá para ser decidido no plenário e em uma votação, ele foi decidido, para você ter uma ideia, por 14 votos. Eu até anotei aqui, 223 a 209. A criação do fundo. A criação desse fundo público para financiamento de campanha. De um lado, estava quem dizia que, olha, não é preciso criar um fundo novo, tem um fundo partidário, isso vai tirar dinheiro de outras áreas que são necessárias para o cidadão. E do outro lado, estava dizendo o seguinte, olha, isso não está tirando dinheiro de áreas essenciais para o cidadão, está tirando dinheiro das emendas parlamentares e é preciso um financiamento da democracia para você poder igualar os candidatos, né? Para não permitir só que quem tem dinheiro consiga se candidatar e quem não tem não conseguisse. Então, um fundo público era uma forma de nivelar as candidaturas aí Brasil afora. Esses eram os principais argumentos apresentados. Também de evitar qualquer tipo de financiamento ilegal. Via Caixa 2, exatamente. Evitar que se use por fora uma coisa que possa ser lícita, né? Porque o que diziam anteriormente era o seguinte, você usava dinheiro de empresas, mas esse dinheiro, na verdade, era dinheiro desviado do setor público e que era usado via Caixa 2 ou era via ilegalmente, né? O Thiago Ramos fez um trabalho bem bacana para tentar explicar para a gente melhor vários pontos da reforma política. Um deles é essa questão do fundo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que empresas não podem fazer doações para políticos. As empresas eram as grandes financiadoras do nosso sistema. Mesmo sem elas, as campanhas continuam existindo. Então, de onde virá o dinheiro? Do imposto que você paga. Cada quadrado na sua tela equivale a 100 milhões de reais. O Congresso decidiu criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mais simples, o Fundo de Campanha. Ele já vale para as eleições de 2018. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o fundo de campanha em anos de eleições. O restante do fundo de campanha viria da propaganda partidária. Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, 1,750 bilhão, aproximadamente. Agora, falta dividir o bolo entre os partidos. A regra é a seguinte, 2% vão igualmente para todos os partidos. 35% na proporção dos votos dados para deputado federal. 48% de acordo com o número de deputados federais. 15% pelo número de senadores. Os últimos 10% são divididos igualmente entre os candidatos ao segundo turno. Quando os recursos chegarem, cada partido decide como distribuir o dinheiro entre seus candidatos. Essa história tem um dilema e uma aposta. O dilema é usar recurso público quando isso é o que mais está faltando. As contas do governo estão no vermelho em 159 bilhões de reais. Mas há aí também uma aposta, a de que o fundo público vai ser capaz de erradicar da política nacional o Caixa 2, um tipo de corrupção que ficou escancarada diante de todos os brasileiros com a Operação Lava Jato. Agora, se essa escolha foi correta ou não, só o futuro vai poder dizer. Alguns itens aí que ele falou importantes, a questão da propaganda, né, que a gente pode falar que acaba aquela que a gente vê antes do período de eleição, que a gente está acostumado a ver na televisão e no rádio. Agora, Dini, parte desse fundo vai ter que ser complementado ainda, né? Além desses itens que ele falou aí. Exato. Esse é o grosso do financiamento de campanha, tá, gente? Mas ainda é permitido a doação de pessoas. Ficou bem claro, isso é importante a gente dizer, Vera, que nesse texto ficou bem claro que é proibido doação de empresas. Essa proibição que tinha anterior era uma proibição judicial, né? O Supremo Tribunal Federal que tinha proibido. Agora não, agora já está na lei, então é oficial mesmo, de verdade, não tem como uma outra lei, quer dizer, a não ser que venha uma outra futuramente, né? Mas agora eles incorporaram isso no texto legal, é proibido doação de empresas, e aí trouxeram regras, vieram várias regras para a doação de pessoas. Quais são essas regras? Olha, você pode doar para as campanhas eleitorais desde que isso não passe 10% da sua renda. Ou 10 salários mínimos, o que hoje equivale a quase 10 mil reais, né? Na verdade, no ano que vem, né? Será tipo 9.600 e alguma coisa. Perto, né? de 10 mil reais. Quase 10 mil reais por cargo. Então, isso é o que cada cidadão vai poder doar para as campanhas eleitorais. E também deixa bem claro que quem ocupa cargo de livre nomeação
ou é temporário no serviço público, se não for filiado a partido político, não pode fazer doação. Isso é uma outra forma também de tentar evitar algum tipo de desvio, alguma coisa nesse sentido. E uma grande novidade foi a questão de você permitir a arrecadação pela internet, que são aquelas famosas vaquinhas virtuais, né, online, o crowdfunding, né, que as pessoas chamam na internet, que é uma verdadeira vaquinha virtual mesmo. Isso vai poder ser feito até mesmo antes da campanha eleitoral, mas só vai ser liberado se a pessoa realmente for confirmada candidato, enfim. Isso também vai compor aí o dinheiro que os candidatos vão ter para poder gastar nas campanhas eleitorais. Agora, isso que a gente falou, tudo que está entrando, né? Fundo, doação, e tem agora o outro lado, os gastos. Essa proposta, ela trouxe limite de gastos para cada cargo. Lembrando, isso já existia, tá? Isso veio numa mini reforma eleitoral de 2015, isso já foi estabelecido lá. Só que essa proposta nossa, agora nova, ela trouxe limites mais baixos, elas diminuíram, viu? Os limites diminuíram bastante. Querem fazer ficar mais barata a campanha. Exato. Para você ter uma ideia, ó, eu trouxe da questão do deputado federal. A antiga reforma, que foi de 2015, ela tinha estabelecido que para o ano que vem, o limite de gasto, por exemplo, para uma campanha de deputado federal seria de 8.400.000. Essa proposta agora, ela já baixou para 2,5 milhões, ou seja, é um limite máximo de gasto bem menor do que estava previsto anteriormente. O Thiago preparou também um negocinho sobre isso, vamos ver? Vamos lá. As campanhas vão ter um limite de gastos menor do que nas últimas eleições. O mais baixo deles é para deputado estadual. Depois vem deputado federal. Comparado com o maior gasto na última eleição, o teto vai ser 70% menor. No caso de senador, o teto varia de acordo com a quantidade de eleitores no estado. Vai de 2,5 milhões de reais a 5.600.000. Comparado com 2014, a redução fica perto de 70%. A variação no teto também ocorre nas campanhas para governador. O menor, nesse caso, é de 2.800.000 reais, o que vai aumentando junto com o número de eleitores. O gasto máximo autorizado é de 21 milhões de reais. A redução aí fica em 60%. O maior teto de gastos é mesmo da campanha presidencial, 70 milhões de reais. O maior corte também, comparado com as eleições de 2014, de 80%. Tanto no caso de governadores quanto no de presidente, se houver segundo turno, o teto pode ser ampliado em 50%. Tem também uma questão relacionada a gasto, que foi essa proposta, ela criou uma espécie de refis, um refinanciamento das dívidas dos partidos políticos, permitindo que eles dividam em até 5 anos as dívidas eleitorais e não eleitorais. Tem aí esse ponto também. O que fica claro é que existem vários detalhes que estão permeando, né, envolvendo essa proposta mais grossa de financiamento, de como é que os partidos vão poder ter recursos para esse financiamento, para esse fundo. Uma emenda que foi incluída aqui na Câmara, Dini, desse texto que veio do Senado, diz exatamente a respeito a como que vai acontecer a propaganda durante o processo de eleição. É uma emenda polêmica do deputado Auro e que está sendo questionada por muitos órgãos de imprensa, associações ligadas à imprensa. Uma crítica ligada à censura prévia. Explica pra gente que emenda é essa. Bom, vamos lá. Na verdade, a proposta ela traz várias regras para a campanha na internet. Então, inclusive a vaquinha que a gente já falou, ela diz, por exemplo, que pode haver propaganda na internet desde que não seja paga, não pode fazer propaganda paga, mas pode ter aquele impulsionamento. Quem usa aí Facebook, as redes sociais, sabe que tem uns posts que são impulsionados, ou seja, que eles chegam a mais pessoas, isso aí vai poder. Impulsionamento pode. O que você não pode é pagar para que a propaganda seja feita na internet ou nas redes sociais, tá? Ou seja, pagar por um site, por uma página, isso não. Para ele colocar não pode, entendeu? Mas você pode impulsionar posts, entendeu? Para ele chegar a mais pessoas, digamos assim, do que ele chegaria normalmente. Esse ponto aí que tá dando o que falar, tá dando maior bafafá, né, de ontem para hoje, ele trata exatamente esse sim que foi incluído no plenário, tá? As regras mais gerais, elas já vinham de antes, do texto anterior, do deputado Vicente Cândido. Essas
essa daí, ela foi incluída lá no plenário e foi aprovada por todo o plenário, pela maioria dos deputados, e ela diz o seguinte, que conteúdos considerados ofensivos ou que sejam racistas ou que tragam violência, apologia à violência, enfim, e que sejam relacionados aos partidos ou aos candidatos, eles devem ser retirados do ar em 24 horas. Por que isso está dando uma polêmica? Porque o Marco Civil da Internet diz o seguinte, você só pode tirar conteúdo do ar mediante autorização judicial. E essa medida, ela não trata disso, né? Na verdade, o autor dessa emenda, o deputado Auro, ele explicou direitinho qual é a intenção dela. Vamos dar uma olhadinha. Eu só quero saber nessa emenda o seguinte, é fake, é legítimo o perfil, é um perfil falso. Se o perfil for falso, retira do ar o perfil que é falso. Se o perfil for identificado, que fique no ar, as pessoas fazem a crítica e o tratamento é com a justiça. Você pode fazer qualquer acusação, discurso de ódio, porque o seu perfil é de sua propriedade e você vai responder pelo que você escreveu. Então esse perfil não sai do ar. O que sai do ar é os perfis fake, o que não existe. É porque essa suspensão, o texto deixa bem claro isso, essa suspensão de 24 horas é até achar o autor. Então, se o autor for reconhecido, aí é possível que o post volte para o ar e aí os processos viriam da forma judicial, aí calúnia, difamação, se o partido ou o candidato achar que tem que ir por aí. Ficou faltando cláusula de desempenho, não é isso? Outro item importante. Ficou. Vera, mas tem outros detalhezinhos também. Eu posso falar dessa proposta antes de chegar lá? Porque tem algumas mudanças que essa proposta traz que mudam diretamente o cotidiano das campanhas lá nos municípios mesmo, onde a gente vive, né? Uma delas são os famosos carros de som, sabe? Os carros de som de propaganda eleitoral. Então, essa proposta proibiu o carro de som de passar, a não ser que seja em carreata, em comício, em passeata, ou seja, em eventos específicos, então eles vão poder circular. Fora disso, não vai poder ter trio e nem carro de som passando pelas ruas. Vai ter muita gente comemorando aí, né? Enfim, outra coisa é a propaganda eleitoral do segundo turno, ela vai ficar menor. Então, a gente via que no segundo turno tinha, né, blocos em lugares que tinha segundo turno, por exemplo, para presidente, para governador, o bloco da propaganda política era de 40 minutos. Agora vai ser reduzido pela metade. Além do tempo, da quantidade de tempo que vai ser menor, vai ser, de dias, né, que eu digo, de dias vai ser menor, a quantidade de tempo também vai virar só 20 dias, vai ser cortado pela metade. Então, em vez de 40, vai ser só 20. Ou onde era 20, só 10. Entendeu? Entendi. Aí a gente pode pular para a cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho que a gente está falando aqui é uma proposta de emenda à Constituição que já foi incorporada à nossa Constituição esta semana, então já está valendo. Ela traz 2 principais pontos, a gente já falou deles aqui nas semanas anteriores. Primeiro, ele trata do fim das coligações, só que isso não vai valer para as eleições do ano que vem, só a partir das eleições de 2020, ou seja, para as eleições de vereadores, e só depois que vai vir para deputado federal. Então, essa a gente não vai falar tanto, mas também traz uma cláusula de desempenho que, na verdade, nada mais é do que exigir que os partidos tenham um desempenho mínimo nas urnas para ter acesso a recurso público. E essa já vale para a próxima eleição. Isso já está valendo a partir do ano que vem. O Thiago Ramos também preparou um material especial para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Para explicar a cláusula de desempenho, a gente vai pedir uma ajuda da Associação Internacional de Atletismo. Com vocês, os 110 metros com barreiras. A regra aprovada pelo Congresso tem uma pequena diferença. O tamanho dos obstáculos na política vai aumentando aos poucos. A partir de 2030, a transição termina e a regra fica permanente. Só vai ter acesso aos fundos públicos aquele partido que conseguir pelo menos 3% de todos os votos ou eleger 15 deputados federais. Temos aí o PMDB preparado para entrar na corrida eleitoral, aqui representado pelo atleta Sharman, confiante de que as barreiras não serão problema. O PT, representado por Riley, bastante concentrado na corrida. O PSDB, de olho no tamanho do desafio que está colocado à frente. O PP, de Chubenkov, vibra com as palmas e os votos que espera receber. O PV, de Martineau, preocupado com o desempenho que vai ter que apresentar. Richardson, representando o PROS, também preocupado e com um sorriso nervoso. A competição não vai ser fácil. PPS de Merritt, concentrado. Wilson, do PSOL, aquecendo os músculos. Essa disputa vai exigir muito dele. Assim como no atletismo, na política também tem regras de largada. Só pode partir depois que for autorizado.
They are cleanly away. And who's got the break? It's very tight. David Oliver, perhaps. Agora pausa um pouquinho. Repare bem, vários partidos não conseguiram passar pelas barreiras. O que acontece? O corredor é desclassificado? Claro que não, né? Nem os partidos. Mas na política, eles perdem acesso aos fundos públicos. Ou seja, não podem mais fazer propaganda na TV e no rádio, por exemplo. Mesmo assim, a disputa eleitoral segue adiante e o partido continua nela, perdendo velocidade. No final, todos eles elegem representantes do mesmo jeito. E assim como no atletismo, que quem ganhou e quem perdeu tem que manter o espírito esportivo, na democracia, partido vencedor e partido derrotado tem que manter o diálogo. Uma boa analogia aí que o Thiago fez para explicar para a gente que a ideia é que haja aos poucos uma certa peneira, né? Esse número grande de partidos. Exato. A gente até fez uma comparação usando os dados da última eleição geral, né, de 2014, aplicando as regras que serão aplicadas nas eleições do ano que vem. Se a gente colocasse todas essas barreiras, né, usando os termos usados pelo Thiago, 14 dos 35 partidos que a gente tem hoje já não teriam acesso aos recursos públicos, ou seja, ao fundo partidário e também ao tempo de propaganda de rádio e televisão. Lembrando que aí, no geral, a partir do ano que vem, o partido vai precisar ter pelo menos 1,5 milhão de votos em todo o país, dividido em 9 estados, né? Agora, Gini, podemos falar de vetos, Gini? Porque agora a expectativa hoje é que, a partir do acordo que foi feito aqui no Congresso com o Poder Executivo, que uma parte do que foi aprovado essa semana seja vetada pelo presidente, porque os deputados têm aí a vontade de fazer uma modificação dos percentuais que saíram daqui. Isso foi um acordo, então está todo mundo esperando esse veto da presidência. Exato, é porque os dois projetos que saíram daqui têm regras de distribuição, né? Então, um dos projetos, que é o projeto que a gente falava, que o projeto que veio do Senado, né, o projeto que cria o fundo em si, ele, para ser aprovado, teve um acordo que envolveu o Senado e envolveu também a Presidência da República, de que vários pontos seriam vetados. E, entre eles, as regras de distribuição do fundo e também outro ponto que tratava do uso do fundo partidário para uso na campanha eleitoral, né? Que aí eles haviam colocado que só poderia ser usado nas campanhas de majoritário, ou seja, governador, prefeito e presidente, e aí eles retiraram isso, na verdade, e aí isso aí foi um compromisso da presidência. Quanto aos demais pontos, por exemplo, pontos polêmicos, como a gente falou, essa questão da internet e outros pontos do outro projeto, que é o projeto que era da Câmara mesmo, que foi debatido durante meses aqui por uma comissão especial, esse a gente não sabe ainda, porque ele está para ser ainda sancionado. Ele precisa ser sancionado hoje. Se não for sancionado hoje, ele não vai valer para as eleições do ano que vem. Então, todas essas regras que a gente falou, né, de distribuição do fundo, até dos próprios carros de som, tudo isso está nessa proposta que ela ainda vai ser sancionada pelo presidente da República. Em nenhum momento ele falou ainda o que vai ser vetado ou não, então a gente vai ter que esperar, Vera. E nesse ponto aí, é interessante a gente falar também o que ficou de fora, né, que ficou para depois. E ficaram coisas importantes, né? Ficou. Por incrível que pareça, a gente vem discutindo reforma política há muito tempo e eles decidiram vários pontos, mas alguns ficaram de fora. Entre eles, a questão do telemarketing, isso foi excluído do texto. A questão das pesquisas eleitorais foi excluído do texto. O texto que chegou grande no plenário, ele foi reduzido para viabilizar a votação. Um ponto que foi super polêmico e quase derrubou a discussão inteira foi a questão do voto impresso. Por quê? Não sei se vocês se lembram, a partir do ano que vem, teoricamente, já seria obrigatório ter um voto impresso. Quando a pessoa vai lá na urna eletrônica, digita o voto, sairia um comprovantezinho impresso do lado para o eleitor conferir. O eleitor não vai poder levar isso para casa, mas ele vai poder conferir se o voto que ele deu na urna é o mesmo voto do que saiu impresso ali. E esse papelzinho vai ser guardado numa urna para depois. A ideia é que isso fosse implantado já a partir do ano que vem. Só que o Tribunal Superior Eleitoral, Vera, já disse que não tem dinheiro para isso tudo e só uma parte bem pequena das urnas, serão 35 mil urnas das 600 mil que são usadas, ou seja, uma pequena parte das urnas é que vai ter isso daí. Os deputados, a proposta inicial era adiar isso aí, tinha isso na reforma política. E os deputados não concordaram, não. A maioria falou, se colocar isso daí, vai cair tudo, então resolveu. Isso ficou para ser resolvido, então. Ficou para ser resolvido depois e inclusive, eles mesmos conversaram que vão colocar isso em votação no plenário para ver se aprovam aí uma questão de projeto piloto, enfim, como é que vai resolver essa questão do voto impresso. E outra coisa que ficou
foi a questão da reserva de vagas para as mulheres, que era uma proposta de emenda à Constituição que tratava de reservar pelo menos uma em cada 10 vagas nos legislativos, né, nas câmaras de vereadores, câmaras de deputados, né, estaduais e federal. Só que isso acabou também não sendo votado e houve um compromisso do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, de colocar em votação na semana que vem, na terça-feira. Mas aí não vai valer para o ano que vem. Isso aí não vale para o ano que vem, vai valer só para outra eleição. Rapidamente, o que ainda fica para a semana que vem, que é uma semana que tem feriado no plenário? As votações elas estão previstas para começar na segunda-feira, por causa do feriado, né, Vera? Então tem essa proposta que eu te falei da reserva de vagas para as mulheres no Legislativo e tem também uma medida provisória polêmica, que é uma que trata dos acordos de leniência, que é uma espécie de delação premiada para as empresas e aí traz regras para essas delações serem feitas junto ao Banco Central e à Comissão de Valores Imobiliários. É uma coisinha meio técnica, mas é para empresas que participaram de ilegalidades, se elas confessarem, como é que fica aí uma espécie de incentivo para quem confessa ilegalidades e ficar tudo ok junto aos órgãos e serem sanadas essas ilegalidades. Sessão prevista já para segunda-feira, então, né? Sessão para segunda-feira, segunda, terça e quarta. Dini, muito obrigada por esclarecer, por trazer você, Thiago, fazendo esse bate-bola aqui. Ficou bem claro. Eu acho que espero que tenha esclarecido aqui os principais pontos, pelo menos até o fim do dia, porque ainda pode vir aí veto, sanção, não é isso? Exatamente. E tem alguns pontos que ainda ficaram para ser resolvidos depois, né? Então vai ter ainda mais reforma política, mas não com essa urgência do prazo, né, Vera? Espero que a gente tenha ajudado aí. Obrigada, Dini. Mais uma vez, bom fim de semana para você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Olha, os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício de Oliveira, assinaram nesta quinta-feira um compromisso para regulamentar os dispositivos da Constituição que ainda dependem de detalhamento em lei. A cerimônia foi feita no Supremo Tribunal Federal. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, anunciou que o tribunal vai enviar sugestões para esse trabalho. No dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a nova Constituição Federal. A Carta Cidadã, como ficou conhecida, propõe uma democracia renovada, com retorno das garantias políticas e individuais cassadas pela ditadura militar e a consagração de direitos sociais inovadores na tradição constitucional do país. No dia em que a Constituição fez 29 anos, os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Eunício de Oliveira, assinaram um compromisso para regulamentar os dispositivos que ainda dependem de detalhamento em lei para obterem plena eficácia. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Federal, onde ocorreu o evento, anunciou que a Corte vai contribuir apontando os pontos da Constituição que considera mais urgentes para serem regulamentados. A votação dessas leis que tornam mais eficazes, ou plenamente eficazes, as normas constitucionais, farão com que nós tenhamos um avanço significativo da parte do Poder Judiciário, porque faz com que o cidadão não precise de procurar o Poder Judiciário para suprir omissões legislativas que inviabilizam o exercício dos direitos. O presidente da Câmara disse que a iniciativa é a melhor forma de começar as comemorações dos 30 anos da Constituição, em 5 de outubro de 2018, e anunciou a criação imediata de uma comissão de estudos para identificar as propostas prioritárias para a regulamentação. Vão participar desse grupo, entre outros, os atuais deputados que integraram a Assembleia Nacional Constituinte. Durante esse mês de outubro, planejaremos as ações legislativas que, no âmbito da Câmara dos Deputados, buscarão concretizar nosso objetivo maior, a plena regulamentação da nossa Constituição. Traçaremos um roteiro que nos permitirá, a partir de um diálogo amplo com as lideranças, aprovar ainda este ano projetos que forem identificados como prioritários por uma comissão de estudos que criarei imediatamente. E contaremos, como já temos contado, com o apoio do Tribunal, não apenas na tarefa de identificar estas prioridades, mas também na de refletir sobre a consistência das propostas que serão deliberadas. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o relator da denúncia contra Michel Temer é retirado da CCJ pelo PSDB, mas volta pelo PSC e continua relator. O que vai mudar já nas próximas eleições, depois que deputados e senadores concluíram a votação de propostas da reforma política? Agora em Brasília, 9h32, você vai ver depois do intervalo. Deputados da Comissão de Meio Ambiente querem que o governo reveja cortes em programas estratégicos.
e mais. Prédios iluminados em todo o mundo. Chegou o Outubro Rosa, campanha que incentiva a prevenção do câncer de mama. Sessão solene no plenário lembrou a importância da detecção precoce da doença. Os detalhes já. Em Brasília, 9h34. O Câmara hoje está de volta. Falta de dinheiro e má gestão. Para especialistas, é por isso que muitos municípios e estados não colocam em prática planos voltados para melhorar a educação. Na comissão da Câmara que trata desse tema, uma audiência pública avaliou a execução das metas do Plano Nacional aprovado para alavancar o setor. A Comissão de Educação ouviu conselheiros dos Tribunais de Contas da União e de alguns estados que detalharam como está sendo feito o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação. Os técnicos foram unânimes. Os planos municipais e estaduais foram criados, mas a execução não tem sido adequada na grande maioria das unidades da federação. Uma das desculpas é a falta de dinheiro. Alguns prefeitos e alguns secretários de educação dizem, não, nós estamos fazendo, estamos pensando nisso, não tivemos tempo ainda, é um ano difícil, não temos recursos para colocar o plano em prática. E a ideia de que o país está passando uma crise econômica, institucional, isso afeta também a base. Entre as metas não cumpridas em 2016 estão a universalização das creches e da educação de jovens de 15 a 17 anos. Também não foi implantado o indicador custo-aluno-qualidade, que deveria ter determinado valores mínimos para investimentos para garantir qualidade na educação já a partir de julho do ano passado. Para o secretário de Controle Externo da Educação do TCU, não é só a falta de dinheiro que vem comprometendo os planos de educação. É preciso usar bem os recursos. Ele citou 3 agravantes: o desperdício, a ineficiência e os desvios. O grande problema é que, uma vez desviado, uma vez o leite derramado, é muito difícil recuperar. Essa atuação preventiva, orientativa, é fundamental. A gente realmente percebe avanços. Historicamente, o volume de recursos para a educação tem aumentado, mas a gente ainda não percebe aquela transformação que é a grande esperança que o Plano Nacional da Educação trouxe para o país. No Brasil, nós precisamos de mais recursos para a educação, mas temos um volume de recursos muito grande. O que falta na educação brasileira é, primeiro, prioridade, segundo, planejamento e, terceiro, responsabilizar os gestores pelos resultados da educação. A execução do Plano Nacional de Educação será tema de outra audiência pública da Comissão de Educação no próximo mês. Em dezembro, será promovido um seminário nacional sobre o mesmo tema. A Comissão de Meio Ambiente discutiu com representantes do governo a redução de 19% no orçamento do setor para 2018. Os deputados querem reverter os cortes em programas que consideram estratégicos. Limitada pela emenda constitucional que estabeleceu um teto nos gastos da União, a proposta de orçamento para 2018 diminui os recursos de vários programas. Na área de meio ambiente, a dotação para a mudança climática caiu 84% em relação a 2017. Para a fiscalização do desmatamento, menos 48%. Na Comissão de Meio Ambiente, dirigentes de órgãos do governo admitiram a dificuldade para manter os projetos. O orçamento, ele é preocupante, né? É a hora de debater. Ele está aqui no Congresso e a nossa expectativa é que a gente consiga repor alguns recursos para ter um 2018 que possa cumprir as metas do IBAMA. Representantes da sociedade civil disseram que a execução dos programas já está abaixo do previsto em 2017. O presidente da comissão lembrou que o Brasil precisa cumprir metas de acordos internacionais. Isto, inclusive, tem trazido recursos, entendeu, para o Brasil, né, para esta área, tem como eles, né, e agora o Brasil, de repente, pode ter um retrocesso
questão de não cumprir com metas, não cumprir com o compromisso e, ao mesmo tempo, perder recursos que são importantes para esta área ambiental que são canalizados dos países mais ricos, os países do norte. O Ministério do Meio Ambiente espera que o governo envie uma nova versão do projeto de orçamento. Já contávamos com o compromisso firmado com o Ministério do Planejamento e agora com o apoio da comissão, no sentido de reforçar essa nossa situação e a nossa necessidade dessa recomposição, eu acredito que vai ser possível obtermos essa recomposição e termos um orçamento para 2018 que dará condições a desenvolvermos as suas atividades da área ambiental a contento. A expectativa é que o governo federal encaminhe nos próximos dias um substitutivo ao projeto de orçamento enviado em agosto. Em setembro, o Congresso aprovou uma nova meta fiscal para 2018 que elevou o déficit primário de 129 bilhões de reais para 159 bilhões. A diferença de 30 bilhões de reais deve ser incorporada ao orçamento de 2018 como aumento da despesa. Os índices de acidente de trabalho no Brasil caíram bastante nas últimas décadas, mas ainda são preocupantes. As estatísticas foram discutidas pelas comissões de legislação participativa e de trabalho. O ambiente de trabalho oferece grande potencial de acidentes e doenças que podem incapacitar o trabalhador temporária ou permanentemente e até mesmo matar. As profissões que geram mais transtornos são as que lidam com o público. Toda a atividade que ela entra em contato com o público diretamente, ela geralmente é a que traz mais transtorno mental do que as outras, né? Essas geralmente são as profissões como policiais, médicos, né? Todos os professores, todos os que sofrem mais. Em audiência promovida pelas comissões de trabalho e de legislação participativa, sindicalistas manifestaram preocupação com o aumento no risco de doenças e acidentes para os trabalhadores. O motivo seria a flexibilização da legislação trabalhista. O movimento sindical está muito preocupado com as consequências para a saúde dos trabalhadores dessa maldita reforma trabalhista. Porque, concretamente, o que ela faz é ampliar em muito a possibilidade de qualquer trabalhador ou trabalhadora se acidentar, porque ela facilita para o patrão não pagar os direitos devidos. O medo de perder os seus empregos, o medo de sofrer represálias dentro do sistema da empresa e o medo também de não ter apoio dos outros colegas para reforçar aquele assédio. Segundo o representante do Ministério do Trabalho, a normatização de regras de segurança ajudou a reduzir os índices de acidentes e mortes no Brasil relacionadas a atividades profissionais. Mas os números ainda são altos, quase 6 mortes por cada 1.000 trabalhadores. Para reduzir ainda mais os índices de acidente de trabalho no Brasil, o desafio agora é envolver a sociedade nesse debate. Criar uma cultura de prevenção deve fazer parte das nossas preocupações, entrar nas rodas de conversas das pessoas. A saúde e segurança do trabalho, como senso comum, acaba ficando na cabeça das pessoas que ela é uma questão dos profissionais especializados, técnicos de segurança, engenheiros, médicos do trabalho, etc. No entanto, quem faz saúde e segurança do trabalho são todos. A gente brinca que é competir com o futebol e o carnaval nas nossas conversas do dia a dia. Manter o diálogo e o assunto em voga para divulgar o máximo possível formas de conscientização, porque a grande forma de combater os problemas é conscientização. Porque muitas vezes um trabalhador que tira uma máscara que está incomodando o seu nariz, não tem a consciência que aquilo pode tirar a sua visão, aquela atitude dele. Então tudo isso é com consciência. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Representa 25% dos novos casos de câncer registrados a cada ano. Mas, apesar desses números, há uma boa notícia. Quando descoberta no início, a doença tem 95% de chances de cura. E é justamente essa detecção precoce que a campanha mundial Outubro Rosa incentiva. Aqui na Câmara, o mês da prevenção ao câncer de mama foi comemorado numa sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Prédio do Congresso Nacional iluminado de rosa. Chegou outubro, o mês da prevenção e combate ao câncer de mama. No plenário da Câmara, deputados se reuniram em sessão solene e com música fizeram questão de lembrar.
A prevenção é o melhor remédio. Só em 2016 foram diagnosticados quase 58 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. É o segundo tipo mais comum entre as mulheres, só perde para o câncer de pele. Outubro já se constitui em um dos meses mais importantes do ano, pois é o mês em que buscamos divulgar a importância da prevenção. Uma das convidadas da sessão solene foi a servidora pública Adriana Ramos. Ela tinha 46 anos quando foi diagnosticada com câncer de mama. Hoje está curada, mas da luta contra a doença surgiu o livro A Menina do Espelho. É um esforço de compartilhamento com outras mulheres, que é possível sair melhor depois de uma experiência dessa. O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 1990. Um movimento com dois objetivos: difundir informações sobre o câncer de mama e conscientizar sobre os benefícios da descoberta precoce da doença. E aí vem outra questão: a dificuldade de acesso ao diagnóstico precoce na rede pública de saúde. Não basta nós iluminarmos os monumentos. Não basta o gesto de iluminarmos a nossa casa, se ainda homens e mulheres não têm acesso aos seus procedimentos. Nas palavras de um sábio indiano do século XVI, enquanto aqueles que nascem das mulheres não respeitarem a sua origem, não haverá paz na terra. Bom, é isso mesmo que foi dito aí na sessão solene. Tão importante quanto a prevenção do câncer de mama é o início do tratamento na hora certa. Um debate dentro da programação do Outubro Rosa chamou atenção para esta outra face do enfrentamento da doença. Uma lei de 2012 obriga o Sistema Público de Saúde a oferecer o tratamento no máximo 60 dias depois da descoberta da doença. Mas essa orientação legal só é seguida em 57% dos casos. A lei aprovada em 2012 obriga a rede pública de saúde a iniciar o tratamento da doença 2 meses após o diagnóstico. Só que 4 em cada 10 casos descobertos ainda ultrapassam esse prazo. Por isso, a Comissão de Legislação Participativa discutiu em seminário os problemas na implantação da lei dos 60 dias. Foram muitas as dificuldades apontadas para a lei ser cumprida: subnotificação, falta de recursos e de equipamentos de radioterapia. Mas é consenso que o grande problema ainda é não priorizar a atenção primária. O diagnóstico precoce poderia salvar a vida de quase 90% das pacientes. Sempre que é necessário tomar uma decisão entre investir na atenção primária ou investir na média e alta complexidade, que são esses atendimentos mais agudos, que se chama, o gestor, em geral, ele é forçado a decidir por investir nesse outro tipo de atendimento e não na atenção primária. Então, assim, há um esforço já há muitos anos, mais de 20 anos, para se tentar ir priorizando aos poucos a atenção primária, mas assim, nas avaliações que o TCU tem feito, ainda tem muito que melhorar. Outro problema apontado é a portaria do Ministério da Saúde, que exige das unidades de tratamento de câncer uma série de especialidades, que poucas podem oferecer. O ótimo não pode atrapalhar o bom. O ideal não pode atrapalhar o possível. E isso às vezes acontece muito na administração pública. Principalmente no nível federal, você diz: se você não tiver de A a Z, você não pode fazer nada. Bom, esse é um equívoco. A representante do Ministério da Saúde disse que a norma será alterada. As deputadas que propuseram a lei reconhecem os obstáculos e querem fazer mais. A lei foi um marco legal importante, ela trouxe conquistas importantes, mas nós precisamos avançar mais. Nós temos vários projetos de lei tramitando neste tema do câncer na casa. Um deles é a questão da notificação compulsória, do registro obrigatório
para os casos de câncer, que o sistema seja alimentado para a gente ter exatamente os dados. Este projeto, um deles é de minha autoria, o projeto que exige que os exames sejam feitos para os casos suspeitos de câncer em até 30 dias, também é da nossa autoria, junto com outros deputados que também apresentaram projetos semelhantes na casa, e vamos trabalhar neste mês, inclusive, para tentar levar parte desses projetos que tratam deste tema importante para o plenário, e assim a Câmara delibera com mais rapidez, ao invés de ficar passando em todas as comissões. Escolhido embaixador da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, o deputado Sérgio Reis cantou para homenagear as mulheres que lutam contra a doença. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, o relator da denúncia contra Michel Temer é retirado da CCJ pelo PSDB, mas volta pelo PSC e continua relator. O que vai mudar já nas próximas eleições, depois que deputados e senadores concluíram a votação de propostas da reforma política. Deputados da Comissão de Meio Ambiente querem que o governo reveja cortes em programas estratégicos. E chegou o Outubro Rosa, a campanha que incentiva a prevenção do câncer de mama. Sessão solene no plenário da Câmara lembrou a importância da detecção precoce da doença. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro. Neste momento aqui em Brasília, 9 horas e 49 minutos. Um ótimo fim de semana para você.